Olá, eu resolvi fazer uma sequência de vídeos sobre delineamento de caso único para estudar para a prova de metodologia de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da UEL. Eu vou tentar passar aqui pelos fundamentos epistemológicos, né, do delineamento de caso único, diferenciar ele dos delineamentos pré-experimentais e dizer por que ele é um delineamento experimental. Vamos passar pelos tipos de delineamento que existem, os principais, né? E vamos aí também encaminhar um pouco a questão da validade interna e externa, quais são as ameaças e como lidar com elas, como que os delineamentos de caso único tentam lidar com esses tipos de ameaças às validades, beleza? Então vamos para o primeiro vídeo aqui, eu vou tentar fazer bem curto, direto ao ponto. Tudo isso foi baseado nos textos, nos exercícios e nas aulas de metodologia, e vamos lá. Então, o que caracteriza um experimento? Um experimento, ele é a manipulação sistemática de variáveis, né? Nós temos a variável independente, que é aquela variável que é manipulada, é aquela variável que o experimentador mexe, né? E geralmente tenta fazer isso de forma isolada, e ele mexe na variável independente e mede o efeito da variável na variável dependente. Então, a mudança na variável dependente, ela é mensurada em função da manipulação experimental. Mas nós também temos as variáveis que são chamadas de variáveis estranhas, que são aquelas que muitas vezes são desconhecidas do próprio experimentador, ele não sabe, não consegue identificar quais são, mas mesmo que ele consiga, são variáveis aí que vão afetar o resultado, o desfecho, né, do experimento, e elas precisam ser levadas em consideração e podem explicar, às vezes, a variabilidade encontrada, né, nos resultados, ou até quando os resultados são negativos e por aí vai. Bom, se a gente tiver que resumir o que que é um experimento, então, ele é a demonstração o mais inequívoca possível de que a mudança na variável dependente ela ocorreu por conta da manipulação experimental na variável independente e não por outros motivos. E esse e não por outros motivos é importante, porque quando a gente vê um resultado de uma pesquisa, muitas coisas podem ter afetado aquilo, e não só a manipulação experimental. Então, basicamente, os delineamentos têm a missão, o objetivo de contornar esses problemas, de contornar essas ameaças e isolar as variáveis para que você possa afirmar com mais certeza possível, com o maior grau possível de convicção de que os resultados se devem à manipulação experimental e não a outras coisas. Então, aqui a variável independente é o que o experimentador manipula. Por exemplo, no nosso caso, muitas vezes são aspectos do ambiente ou do reforço, na forma em que ele é liberado e tal. E a variável dependente, no nosso caso, geralmente é o comportamento mensurado, que aí você pode pegar diferentes propriedades ali da resposta. Você pode pegar taxa de resposta, duração, frequência, topografia, etc. E as variáveis estranhas são diversas, né? Fica até difícil da gente colocar quais são aqui, mas ao longo das apresentações acho que a gente vai conseguir aí listar bastante coisa. O que que são delineamentos pré-experimentais, né? São aplicações aí de uma intervenção sem um controle tão rigoroso assim. Nos pré-experimentais, não existe a garantia de que a mudança na VD foi causada pela manipulação, pela mudança na VI, né? E existem possíveis influências que explicam melhor aqueles resultados do que a manipulação experimental, ou que podem confundir o experimentador. Por exemplo, maturação, história, variabilidade natural, instrumentação e por aí vai. Depois a gente vai entrar um pouco melhor em cada uma delas, mas por enquanto só listar já está de bom tamanho. Aqui a gente tem um gráfico de exemplo, ele é fictício, né, de um delineamento pré-experimental. Então nós temos aqui no eixo Y a frequência de um determinado comportamento, né, e a gente tem no eixo X o tempo. A passagem do tempo aqui poderia ser em dias, dia um, dia 2, etc. Né? O que que nós observamos? Que existe uma linha de base, né, em que não é a fase de intervenção, é uma fase em que o comportamento é medido, certo? Para que o experimentador tenha uma maneira de comparar a intervenção com algum outro período. Então, esse é o período de linha de base, a gente tem aqui uma linha tracejada, e a partir da linha tracejada nós temos o período de intervenção. E o que que a gente observa? Que realmente a frequência do comportamento cai somente quando a intervenção é aplicada, e à primeira vista daria para afirmar, olha, então parece que a intervenção foi responsável por essa queda.
Porém, aí que entra o problema. Nos delineamentos pré-experimentais, como esse exemplo, a gente não pode afirmar isso, porque várias outras coisas podem ter acontecido nesse momento em que a intervenção é aplicada. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a gente está medindo o comportamento de fumar. Então, o paciente ali está fumando, um número X de cigarros, ali 5, né, na linha de base. A gente entra com uma intervenção, por exemplo, uma psicoeducação, e aí o paciente passa a fumar 2 cigarros por dia. Mas o que a gente não mediu e que a gente não sabia é que, na verdade, exatamente aqui no momento que muda de período, o paciente ficou sem grana. Foi uma coincidência. Ele simplesmente foi demitido, ficou sem grana, e aí ele não tinha mais tanta grana para comprar cigarro e começou a fumar menos por conta disso. Mas a gente jura que foi a intervenção que foi responsável. Então, assim, os modelos para-experimentais, os delineamentos, eles são perigosos da gente fazer afirmações, eles não permitem, né, essa relação causal ou essa relação funcional tão clara. Eles são interessantes e podem até se aproximar de um experimento verdadeiro, mas não são um experimento verdadeiro. Aqui a gente podia dizer, né, que é um delineamento pré-experimental AB. A, linha de base, B, intervenção, não tem reversão, não tem replicação nenhuma, nem entre sujeitos, nem entre ambientes, nem entre comportamentos e por aí vai. Então é isso. Isso é um exemplo de um gráfico pré-experimental. Agora, quando a gente fala de delineamento de caso único, a unidade de análise que a gente está levando em consideração é o comportamento do organismo, do indivíduo. E o próprio sujeito funciona como seu próprio controle. A gente faz replicações intra-sujeitos, né? E o que é importante para que isso seja feito? Que o comportamento seja avaliado ao longo do tempo, em diferentes condições, o que a gente vai chamar de medidas repetidas. Então, geralmente, quase, se for possível, todo dia aquele comportamento é observado, registrado e vai se fazendo aí um processo mesmo ao longo do tempo de medidas em que o desempenho do organismo ele vai sendo monitorado, constantemente monitorado, e as mudanças nas variáveis elas podem ser notadas no gráfico por conta dessas medidas repetidas, certo? Uma coisa que é que pessoas confundem muito, eu estou um pouco na frente, mas é que delineamento de sujeito único não é o sinônimo de n igual a 1. Então não significa um único sujeito. Inclusive, não é uma boa fazer isso. A gente tenta sempre utilizar múltiplos participantes para ter uma replicação entre sujeitos. Assim, a gente aumenta a validade. Depois vamos falar um pouco mais sobre validade, mas é importante saber disso. Não confunda n igual a 1 com delineamento de caso único, certo? Quando a gente olha para as pesquisas, né, em diferentes áreas do conhecimento, existe uma primazia, talvez, aí, das pesquisas estatísticas com grupos, né, em que são feitos grupos com um Nx que seja suficientemente grande para que a gente possa tirar conclusões, para que a variabilidade não seja grande demais, né, e geralmente esses experimentos e estudos, eles têm uma curva normal de distribuição, e as inferências são feitas comparando as curvas entre diferentes grupos. Cada grupo passa por uma condição experimental. Por exemplo, vamos usar o exemplo de uma droga, né? Um grupo tomou cafeína e o outro não. E no final você olha a média dos dois grupos, alguns dados estatísticos mais avançados, você pode fazer diversos testes, enfim. E as inferências, as conclusões são tiradas a partir dessas diferenças das médias, etc., né, dos dados. Agora, quando a gente vai para o caso único, é diferente. A gente não está comparando a média, os dados gerais, a distribuição normal dos grupos. A gente está olhando para o organismo, para o comportamento individual. Ou às vezes para o grupo, mas o grupo como um organismo. Ou seja, a análise da variabilidade intra-sujeito, como que o comportamento varia ao longo do tempo e não só entre grupos, entende? Então, a variabilidade nesse caso é um dado muito relevante. Ela não é somente um problema ou algo que a gente quer eliminar. Ela é algo que a gente quer entender. Por que que ela ocorreu, em que momento ela ocorreu, quais são as explicações possíveis para essa variabilidade, etc. Então, a conclusão da aula de hoje é que o que define o experimento é o controle experimental, ou seja, é a manipulação sistemática das variáveis, né, a fim de diminuir as ameaças às validades interna e externa, certo? Lembra da primazia da interna? A validade interna vem primeiro, porque se você não tiver validade interna, nem tem como você ter externa, né? Enfim, a gente viu que os elementos pré-experimentais, apesar de serem interessantes, eles não permitem uma inferência muito segura, causal, né, ou funcional, melhor dizendo,
E um caso único bem conduzido garante uma alta validade interna, porque existe um rigor metodológico, um rigor experimental muito grande na manipulação das variáveis. Bom, o próximo vídeo, então, vamos falar sobre validade interna, que é um conceito central para entender o delineamento de caso único. Muito obrigado e fique por aqui.